Há imagens que ficam gravadas para sempre em nossa memória, especialmente aquelas que não compreendemos na infância, mas que ganham significado profundo quando nos tornamos adultos. Para mim, uma dessas imagens era a de meu pai chorando silenciosamente diante da televisão sempre que Chico Anísio aparecia na tela. Durante anos, aquelas lágrimas foram um mistério que me intrigava e me comovia ao mesmo tempo. Só décadas depois, quando já era um homem maduro, descobri a história emocionante por trás daquele choro, uma narrativa que revelou um lado de meu pai que jamais imaginei existir. Meu pai, seu Manuel, era um homem de poucas palavras, daqueles que guardavam os sentimentos no fundo do peito e raramente demonstravam emoções em público. Nascido em 1925, no interior do Ceará, cresceu numa época em que chorar era visto como fraqueza masculina, especialmente para alguém criado na dureza do sertão nordestino. Era um homem trabalhador, honesto, que migrou para São Paulo na década de 50 em busca de melhores oportunidades para a família. Durante toda a minha infância, conheci meu pai como um homem sério e controlado emocionalmente. Trabalhava como pedreiro, saía cedo de casa, voltava ao entardecer coberto de cimento e suor, jantava em silêncio, e se sentava diante da televisão para relaxar depois de mais um dia árduo. Era nossa rotina familiar, mamãe preparando o jantar, nós filhos fazendo lição de casa, e papai assistindo aos programas televisivos que ajudavam a esquecer o cansaço do trabalho pesado. Foi durante esses momentos familiares que comecei a perceber algo diferente na reação de meu pai quando Chico Anísio aparecia na televisão. Não importava qual fosse o programa, se era a escolinha do professor Raimundo, o Chico Anísio Show, ou qualquer outra atração onde o humorista aparecesse, meu pai ficava visivelmente emocionado. Seus olhos se enchiam de lágrimas, sua respiração mudava, e às vezes ele precisava sair da sala para se recompor. Essas reações me intrigavam profundamente. Chico Anísio era, afinal, um dos maiores humoristas do Brasil, alguém que fazia milhões de pessoas rirem com seus personagens inesquecíveis como o Professor Raimundo, Patropi, Bozó, e tantos outros. Francisco Anísio de Oliveira Paula Filho, nascido em 12 de abril de 1931, em Maranguape, Ceará, era conhecido por sua capacidade extraordinária de fazer comédia, não por provocar lágrimas de tristeza. Quando criança, eu não entendia por que meu pai chorava diante de algo que deveria ser engraçado. Perguntava para minha mãe, que sempre dava explicações evasivas, dizendo que papai ficava emocionado porque gostava muito do Chico Anísio, ou que era saudade de alguma coisa. Nunca recebi uma resposta satisfatória, e com o tempo aprendi a não insistir no assunto, respeitando o silêncio de meu pai sobre suas emoções. Durante os anos 70 e 80, quando Chico Anísio estava no auge de sua carreira televisiva, essas cenas se repetiam regularmente em nossa casa. Toda vez que o humorista aparecia na tela, meu pai ficava emocionado de uma forma que contrastava completamente com sua personalidade habitualmente reservada. Era como se aquela figura televisiva tocasse em alguma corda sensível de sua alma, despertando sentimentos que ele mantinha cuidadosamente guardados. Com o passar dos anos, fui crescendo e me afastando desses momentos familiares. A adolescência trouxe outros interesses, a vida adulta me levou para longe de casa, e as oportunidades de observar essas reações emocionais de meu pai se tornaram mais raras. Mas sempre que voltava para visitá-los e presenciava novamente aquele choro silencioso diante de Chico Anísio, a curiosidade sobre sua origem voltava a me intrigar. Meu pai envelheceu mantendo seu mistério. Mesmo quando nossa relação se tornou mais próxima na sua velhice, quando conversávamos mais sobre a vida e sobre o passado, ele nunca mencionou espontaneamente o motivo de sua emoção com relação ao humorista. Parecia ser um assunto que preferia manter guardado, uma parte privada de sua vida emocional que não se sentia confortável em compartilhar. Foi apenas quando meu pai adoeceu gravemente, aos 83 anos, que finalmente obtive as respostas que busquei durante décadas. Durante uma internação hospitalar que se prolongou por semanas, ele começou a falar sobre o passado de uma forma mais aberta, como se soubesse que era chegada a hora de dividir segredos que havia guardado durante toda a vida. Nessas conversas íntimas entre pai e filho, descobri uma história que mudou completamente minha compreensão sobre quem ele havia sido. Meu pai me contou que em 1952, quando ainda era um jovem de 27 anos no Ceará, teve uma experiência que marcou profundamente sua vida.
Trabalhava como ajudante em uma pequena loja de ferragens em Fortaleza, ganhando muito pouco, mas sonhando em juntar dinheiro suficiente para se casar com minha mãe e talvez um dia migrar para São Paulo em busca de melhores oportunidades. Naquela época, um jovem cearense de apenas 21 anos estava começando a fazer sucesso no rádio carioca. Francisco Anísio de Oliveira Paula Filho havia se mudado para o Rio de Janeiro aos 7 anos de idade, e agora estava construindo uma carreira promissora no mundo do entretenimento. Esse jovem era Chico Anísio, que já demonstrava o talento excepcional que o tornaria uma lenda da comédia brasileira. Meu pai me explicou que naquela época havia um programa de rádio que transmitia talentos regionais, dando oportunidade para artistas do interior mostrarem seus trabalhos para um público mais amplo. Era um programa popular no Nordeste, que descobria cantores, contadores de histórias, repentistas e outros talentos da cultura regional. Para muitos jovens talentosos, aquela era a única chance de serem reconhecidos e talvez alcançarem sucesso nacional. Foi então que meu pai revelou algo que jamais imaginei: ele também tinha talento para o humor. Durante sua juventude no interior do Ceará, era conhecido na região por sua capacidade de imitar pessoas, de contar histórias engraçadas e de criar personagens cômicos que faziam todos rirem. Era um talento natural, que desenvolveu durante a infância como forma de lidar com as dificuldades da vida sertaneja, usando o humor para aliviar o peso das adversidades. Os amigos de meu pai sempre o incentivavam a tentar participar daquele programa de rádio. Diziam que ele tinha tanto talento quanto qualquer artista famoso, que merecia uma oportunidade de mostrar seu trabalho para um público maior. Durante meses, eles insistiram para que meu pai se inscrevesse, que mandasse uma carta para a emissora, que pelo menos tentasse conquistar seu espaço no mundo do entretenimento. Depois de muita hesitação, meu pai finalmente decidiu tentar. Escreveu uma carta para o programa de rádio, descrevendo seus talentos cômicos, contando sobre os personagens que havia criado, e pedindo uma oportunidade para se apresentar. Era uma carta simples, escrita com a educação limitada que tinha, mas cheia de sinceridade e esperança de quem acreditava que o humor poderia ser sua porta de saída da vida difícil do interior. Semanas se passaram sem resposta. Meu pai esperava ansiosamente, verificando diariamente se havia chegado alguma correspondência, sonhando com a possibilidade de uma oportunidade que mudaria sua vida. Imaginava-se no rádio, fazendo as pessoas rirem, ganhando reconhecimento, e talvez até conseguindo recursos financeiros para construir uma vida melhor para si e para minha mãe. Finalmente, chegou uma resposta da emissora. Meu pai a abriu com mãos trêmulas, esperando encontrar um convite para uma audição ou pelo menos uma resposta encorajadora. Mas o que encontrou foi uma carta formal, fria, dizendo que a emissora agradecia o interesse, mas que no momento não havia vagas para novos talentos humorísticos, e que ele deveria tentar novamente no futuro. A decepção foi profunda. Aquela resposta negativa não era apenas uma recusa profissional, mas o fim de um sonho que havia alimentado durante meses. Meu pai percebeu naquele momento que sua vida tomaria um rumo diferente, que permaneceria no interior trabalhando em empregos simples, que nunca teria a chance de mostrar ao mundo o talento que seus amigos tanto admiravam. Mas o que mais doeu em meu pai não foi apenas a recusa, mas descobrir posteriormente que naquela mesma época Chico Anísio estava conquistando espaço no rádio carioca, construindo exatamente a carreira que meu pai sonhava para si mesmo. Ver alguém da mesma geração, também nordestino, alcançando o sucesso que ele desejara tornou a decepção ainda mais amarga e pessoal. Meu pai me explicou que não sentia inveja ou ressentimento de Chico Anísio. Pelo contrário, admirava profundamente o talento do humorista e reconhecia que ele merecia todo o sucesso que havia conquistado. Mas sempre que via Chico Anísio na televisão, não podia deixar de pensar no que poderia ter sido sua própria vida se tivesse tido as mesmas oportunidades, se tivesse nascido no Rio de Janeiro, se tivesse conseguido uma chance de mostrar seu talento. As lágrimas de meu pai não eram de tristeza pela vida que tinha, mas de melancolia pelas possibilidades não exploradas. Chico Anísio representava para ele não apenas um grande artista, mas um espelho do que ele poderia ter se tornado em circunstâncias diferentes. Era como se visse na tela uma versão alternativa de sua própria vida, um caminho que poderia ter seguido se o destino tivesse sido mais generoso com suas oportunidades. Durante décadas, meu pai carregou esse sentimento em silêncio.
Construiu uma vida honesta e digna como pedreiro em São Paulo, criou os filhos com amor e dedicação, e nunca se lamentou publicamente pelas oportunidades perdidas. Mas toda vez que Chico Anísio aparecia na televisão, era transportado de volta àquele momento de juventude quando acreditou que poderia ser um humorista famoso. Meu pai também me contou que continuou criando personagens e histórias engraçadas durante toda a vida, mas apenas para entretenimento familiar e dos amigos. Em churrascos, reuniões familiares e encontros com vizinhos, ainda demonstrava o talento cômico que havia desenvolvido na juventude. Era sua forma de manter vivo aquele aspecto de sua personalidade, mesmo que nunca pudesse explorá-lo profissionalmente. Essa revelação mudou completamente minha percepção sobre meu pai. Durante toda a vida, o havia conhecido apenas como um trabalhador sério e reservado, sem imaginar que por trás daquela aparência séria existia um humorista talentoso que havia sido obrigado pelas circunstâncias a guardar seus sonhos artísticos. Era como descobrir que tinha convivido com um artista disfarçado de operário. Meu pai me explicou que nunca havia contado essa história porque não queria que a família o visse como um homem frustrado ou amargurado. Preferia ser conhecido pelo que havia conquistado na vida real, uma família unida, filhos educados, uma vida honesta, do que pelo que não havia conseguido alcançar no mundo artístico. Era sua forma de proteger tanto a si mesmo quanto a nós de qualquer sensação de fracasso ou inadequação. Quando perguntei por que ele nunca havia tentado novamente buscar oportunidades no mundo do entretenimento, mesmo depois de estabelecido em São Paulo, ele explicou que a responsabilidade familiar havia se tornado prioridade absoluta. Não podia se dar ao luxo de perseguir sonhos artísticos quando tinha filhos para criar e contas para pagar. O trabalho na construção civil oferecia estabilidade que uma carreira artística incerta não poderia garantir. Mas meu pai também admitiu que parte dele havia desistido depois daquela primeira recusa. A rejeição inicial havia plantado uma semente de dúvida sobre seu próprio talento que nunca conseguiu superar completamente. Se os profissionais do rádio não haviam se interessado por seu trabalho, talvez ele não fosse tão talentoso quanto os amigos diziam. Essa insegurança o impediu de tentar novamente mesmo quando poderia ter tido outras oportunidades. Durante aquelas conversas no hospital, meu pai também me mostrou um lado de sua personalidade que raramente havia demonstrado. Começou a fazer imitações dos antigos personagens que criara na juventude, a contar histórias engraçadas de sua época no interior, a demonstrar o talento cômico que havia mantido escondido durante décadas. Era tocante e divertido ver aquele homem de 83 anos recuperando a alegria criativa de sua juventude. Percebi então que as lágrimas que meu pai derramava ao ver Chico Anísio não eram apenas de melancolia, mas também de reconhecimento e admiração. Era como se estivesse assistindo a alguém que havia conseguido realizar os sonhos que ele próprio havia abandonado. Havia alegria genuína em ver um nordestino talentoso conquistar o coração do Brasil inteiro, mesmo que isso lhe trouxesse lembranças dolorosas de suas próprias aspirações não realizadas. Meu pai me contou que durante todos aqueles anos assistindo aos programas de Chico Anísio, imaginava-se criando personagens similares, desenvolvendo esquetes engraçados, fazendo pessoas rirem da mesma forma que o humorista famoso conseguia fazer. Era a sua forma de participar vicarentemente do mundo artístico que havia perdido, de manter viva sua conexão com o humor mesmo que apenas em sua imaginação. Também descobri que meu pai havia acompanhado toda a carreira de Chico Anísio com admiração genuína, não apenas pelos sucessos, mas também pelas dificuldades que o humorista enfrentou. Sentia-se conectado com alguém que também havia começado a vida com dificuldades, que havia lutado para construir uma carreira no entretenimento, que havia superado preconceitos e obstáculos para alcançar reconhecimento nacional. Chico Anísio criou em 1970 o programa A Escolinha do Professor Raimundo, que se tornou um grande sucesso, e em 1982 estreou seu próprio programa, o Chico Anísio Show. Para meu pai, acompanhar essa trajetória era como assistir à realização de seus próprios sonhos através dos olhos de outra pessoa. Durante os últimos dias de vida de meu pai, nossa conversa sobre Chico Anísio se aprofundou ainda mais. Ele me disse que não se arrependia das escolhas que havia feito na vida, que estava orgulhoso da família que havia criado e do trabalho honesto que havia realizado. Mas admitiu que sempre se perguntava como teria sido sua vida se tivesse insistido mais em seus sonhos artísticos, se não tivesse desistido depois da primeira recusa.
Meu pai faleceu alguns dias depois dessas revelações, levando consigo décadas de talento não explorado e sonhos guardados em silêncio. Mas deixou-me um legado de compreensão sobre a complexidade da vida humana, sobre como todos nós carregamos versões alternativas de nossas vidas que poderiam ter sido, sobre como é importante valorizar tanto o que conquistamos quanto o que sonhamos conquistar. Chico Anísio morreu em 23 de março de 2012, aos 80 anos, no Hospital Samaritano do Rio de Janeiro. Quando soube da notícia, chorei não apenas pela perda de um grande artista brasileiro, mas também pelas lágrimas que meu pai havia derramado durante décadas ao assistir aquele homem que representava seus sonhos não realizados. Hoje, quando assisto a reprises dos programas de Chico Anísio, sinto uma emoção complexa que mistura admiração pelo talento do humorista com saudade do talento não explorado de meu pai. Chico Anísio demonstrava sua incrível habilidade de capturar a essência do povo brasileiro e transformá-la em comédia pura, exatamente o tipo de talento que meu pai também possuía, mas nunca teve a chance de desenvolver plenamente. A história de meu pai me ensinou que por trás de cada pessoa que conhecemos existem sonhos, talentos e aspirações que talvez nunca vejamos completamente. Meu pai viveu uma vida dupla, o trabalhador sério que conhecíamos publicamente, e o artista frustrado que existia em seu interior. Ambos eram reais, ambos eram importantes, ambos mereciam reconhecimento e compreensão. Compreendi também que as lágrimas de meu pai eram uma forma de luto por uma versão de si mesmo que nunca pôde existir plenamente. Não era amargura ou autocomiseração, bate uma melancolia genuína por caminhos não explorados, por talentos não desenvolvidos, por oportunidades que passaram sem retorno. Era um lamento silencioso e digno por possibilidades perdidas. A revelação sobre os sentimentos de meu pai com relação a Chico Anísio também me fez refletir sobre quantas pessoas ao nosso redor carregam talentos escondidos, sonhos não realizados, versões alternativas de suas vidas que nunca conhecemos. Quantos artistas disfarçados de operários, quantos escritores camuflados de funcionários públicos, quantos músicos escondidos atrás de outras profissões existem sem que percebamos. Hoje, quando encontro pessoas que demonstram emoções aparentemente desproporcionais diante de artistas ou personalidades públicas, lembro-me da história de meu pai e tento imaginar que conexões pessoais profundas podem existir por trás dessas reações. Talvez vejam naquelas figuras públicas reflexos de seus próprios sonhos, espelhos de versões alternativas de suas vidas que poderiam ter sido. A história também me ensinou sobre a importância de incentivar os talentos que percebemos nas pessoas ao nosso redor. Se meu pai tivesse encontrado mais apoio e oportunidades em sua juventude, talvez sua história tivesse sido diferente. Cada pessoa talentosa que desiste de seus sonhos por falta de incentivo ou oportunidade representa uma perda não apenas pessoal, mas cultural e social. Mantenho hoje comigo algumas gravações caseiras onde consegui registrar meu pai fazendo imitações e contando histórias engraçadas durante suas últimas semanas de vida. São tesouros pessoais que me conectam com o lado artístico dele que conheci tão tardiamente. Quando as escuto, posso imaginar como teria sido sua carreira se tivesse tido as oportunidades que Chico Anísio teve. Essas gravações me lembram que o talento não é privilégio de poucos, mas existe espalhado em muitas pessoas que talvez nunca tenham a chance de desenvolvê-lo plenamente. Meu pai era a prova viva de que existe muito talento não reconhecido no mundo, muito humor não explorado, muita arte escondida em vidas aparentemente comuns. A memória das lágrimas de meu pai diante de Chico Anísio tornou-se para mim um símbolo da complexidade da experiência humana. Representam a coexistência de múltiplas vidas dentro de cada pessoa, a vida que vivemos e a vida que sonhamos viver, a pessoa que somos publicamente e a pessoa que gostaríamos de ser, os talentos que desenvolvemos e aqueles que guardamos em segredo. Quando conto essa história para outras pessoas, percebo que muitas se identificam com os sentimentos de meu pai. Todos nós, de alguma forma, temos versões alternativas de nossas vidas que existem apenas em nossa imaginação. Todos carregamos talentos não explorados, sonhos adiados, caminhos não percorridos que nos fazem olhar para certas pessoas públicas com uma mistura de admiração e melancolia. A história de meu pai e Chico Anísio me ensinou a valorizar mais os sonhos das pessoas ao meu redor, a estar mais atento aos talentos escondidos que podem existir em qualquer pessoa, e a compreender que por trás de reações emocionais aparentemente desproporcionais muitas vezes existem histórias profundas de conexão pessoal e identificação.
Hoje sei que meu pai chorava quando via Chico Anísio na televisão porque via nele não apenas um grande humorista, mas um reflexo do que poderia ter sido sua própria vida. Eram lágrimas de reconhecimento, de admiração, de luto por oportunidades perdidas, e de celebração vicariante pelos sucessos de alguém que havia conseguido realizar os sonhos que ele próprio havia guardado no coração.